Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? E eu tava vendo, né, assim, queria agradecer aí, né, pelo conhecimento, né, que ele tem. É um dos canais, né, que um dos primeiros canal, né, que eu sigo, né? Já até falei em outros vídeos meus, né? Na verdade, eu nem sei se o Eustáquio... Bom dia! Hoje são 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, vou trazer novamente o apóstolo Paulo de Tarso, o real fundador do cristianismo. Antes de entrar propriamente no assunto, como estou tratando de religião, trago novamente aqui as palavras de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui, com o título O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi publicado em 1927, há quase, portanto, um século. Novamente aqui vou trazer os dizeres de Sigmund Freud na página 88. Eu faço isso repetitivamente para que você consiga memorizar, decorar. Na página 88, vamos lá, Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Então Freud está dizendo aí que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas, fundamentações convincentes para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Assim age o homem racional. Já o homem, quando ele entra numa religião, numa igreja, numa seita, como o homem está tratando, entre aspas, do sagrado, então o homem passa a agir de forma diferente. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, para seu ponto de vista. É isso aí que diz o Freud, que o homem religioso, ele vive uma ilusão. Vivendo essa ilusão, imerso nessa ilusão, o homem religioso, ele entra em delírio. Ele passa a fazer uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E estou mostrando isso aqui com vários exemplos em relação ao apóstolo Paulo de Tarso, o fundador do cristianismo. E vamos trazer mais um assunto e, mais uma vez, uma fundamentação miserável do apóstolo Paulo. Certinho, gente? Então, é o que vamos ver aqui nesse vídeo.
Logo de cara, vou aqui trazer 2 livros, só para testar aqui as pessoas. Eu tenho aqui comigo 2 livros. À minha direita, aqui a Bíblia Cristã. À minha direita, a Bíblia Cristã. E à minha esquerda, aqui, 2 livros. Aqui à direita, a Bíblia Cristã. Aqui, Bíblia Gigante. Mais, Bíblia Gigante mais, com orientações de saúde física, emocional e espiritual. Aqui está a Bíblia Cristã, à minha direita. E à minha esquerda, a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Federal. Agora eu pergunto, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, você aí pode ser um cristão, uma cristã. E aí eu pergunto, qual destes 2 livros é o mais importante para você? Qual? A Bíblia, que está à minha direita, ou a Constituição Federal, que está à minha esquerda? Se você é um cristão, se você é uma cristã, com certeza você dirá que a Bíblia, que aqui está, a Bíblia é o mais importante para você, a Bíblia cristã. A Constituição não tem importância alguma. Com certeza você dirá isso aí, sendo um cristão ou uma cristã. E aí é o que eu digo, você, com toda a educação, eu gosto de usar palavras fortes. Se você diz que a Bíblia, aqui está a Bíblia cristã, é mais importante do que a Constituição, e é isso que os cristãos dizem, aí vem a constatação de que realmente o homem não é um animal totalmente racional, ele é parcialmente racional. Então, quando a pessoa diz que a Bíblia cristã é mais importante, está acima da Constituição, essa pessoa, lamentavelmente, entra em parafuso, entra em delírio, porque a Bíblia cristã, ela nega todos os direitos que nós brasileiros adquirimos até hoje, com muita luta, com muito suor. A Bíblia cristã, ela nega esses direitos, porque a Bíblia cristã, ela se refere a um mundo muito antigo, a um mundo repleto de violência, um mundo de intolerância religiosa, um mundo de inferioridade da mulher, um mundo de leis terríveis, leis injustas, que não foram escritas, que não foram orientadas por entidade, entre aspas, espiritual alguma. Na verdade, leis de um mundo arcaico. Então, quando uma pessoa diz que a Bíblia cristã é mais importante que a Constituição, essa pessoa não tem a menor ideia, a mínima noção do que está afirmando. Por exemplo, se a Bíblia cristã, vamos aqui fazer uma suposição, se a Bíblia cristã hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, se a Bíblia cristã hoje, aqui no Brasil, por exemplo, substituísse a Constituição Federal, a Constituição Federal desaparecesse e ficasse somente a Bíblia cristã, os próprios cristãos brasileiros iriam jogá-la na lata de lixo, a própria Bíblia. Os próprios cristãos brasileiros iriam sair do Brasil em razão das leis horríveis que estão na Bíblia cristã. Os cristãos brasileiros não aguentariam viver sob a proteção, entre aspas, da Bíblia cristã. Eles sairiam do Brasil imediatamente, porque a vida seria um inferno sob a égide, a proteção da Bíblia cristã. Então, sempre eu gosto de fazer isso aqui. Então, quando um cristão diz que a Bíblia cristã é mais importante do que a Constituição Federal, esse cristão está em delírio,
E aí ele está recorrendo a fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. É o que diz aí o grande Freud. Então há muita diferença entre a Bíblia cristã, porque é um livro antigo, um conjunto de livros antigos. Há muita diferença entre a Bíblia cristã e a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu estou aqui fazendo comparação, um direito comparativo, comparando a Constituição da República Federativa do Brasil, que não é um livro religioso, um livro inteligente, a Constituição Federal, e comparando aqui com leis antigas, é o direito comparativo que nós conhecemos, direito comparado, que é muito comum isso em estudos, em análises, você comparando sociedades, comparando regras de direito. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, ao contrário da Bíblia cristã, aqui sim, um conjunto de leis inteligentes, leis avançadas, leis justas, a Constituição da República Federativa do Brasil. E para esse vídeo aqui, vou trazer mais um ponto, e você verá claramente a diferença entre a Constituição Federal e a Bíblia cristã. E o ponto que vou trazer aqui é a escravidão, a escravização de seres humanos. A Constituição Federal, ela proíbe a escravização de seres humanos, ela proíbe a escravidão. A Bíblia cristã, ao contrário, permitia a escravização de seres humanos. A Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, ela pregava a escravização de seres humanos. Ela aplaudia a escravidão humana, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento. E vou trazer aqui o apóstolo Paulo, apoiando, defendendo a escravização de seres humanos. Viu aí a diferença? Mais um ponto aqui, eu comparando a Constituição Federal com a Bíblia cristã. Na Bíblia cristã, o apoio à escravização de seres humanos. Na Constituição, a proibição à escravização de seres humanos. Viu aí como é fácil? Então vamos aí à Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 5º, vamos começar aqui com 2 exemplos na Constituição. Então vamos aqui ao artigo 5º da Constituição. E o caput desse artigo 5º? O caput, C-A-P-U-T, é uma expressão latina, que significa a cabeça. Caput, cabeça. Então, quando alguém diz artigo 5º da Constituição Federal, caput, a pessoa está dizendo a cabeça do artigo, a parte mais importante do artigo, que vem antes dos incisos. Então, vejamos aí o que diz o artigo 5º, caput da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então você vê aí que para a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. O que não era real no mundo da Bíblia. Uma desigualdade sem fim. Não havia, por exemplo, igualdade entre o macho e a fêmea. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, um mundo de leis contrárias à mulher, colocando a mulher num plano inferior. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, defendendo a escravização, a escravidão de seres humanos, o que a Constituição proíbe. Você vê aí facilmente o que é uma lei avançada
e o que é uma lei retrógrada, uma lei injusta, que é a Bíblia. A Constituição, leis avançadas, leis justas. E aí está um exemplo. Vamos ver agora outro artigo, e aí do Código Penal Brasileiro. Código Penal Brasileiro. Então vejamos outro artigo do Código Penal Brasileiro, atinente relativo ao tema que estamos estudando agora, a escravidão. Então veja aí o que diz o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Reduzir alguém, veja aí, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, veja aí, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Dois pontos. E aí vem a pena, a punição. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então você vê aí facilmente que o Código Penal Brasileiro condena a escravidão. Veja bem, o Código Penal Brasileiro condena a escravidão, a escravização de seres humanos, e condena até mesmo aquela condição que nem precisa ainda ser a de escravo, mas você submeter uma pessoa a uma condição análoga, a uma condição parecida. Basta que seja parecida a essa condição à escravidão. Se você submeter uma pessoa dessa a essa condição, até mesmo parecida com a escravidão, aqui no Brasil, você será condenado e preso. E a pena aí de 2 a 8 anos, reclusão. Então você vê facilmente que as leis brasileiras atuais, elas condenam a escravização de seres humanos, como mostrei agora, Constituição Federal e o Código Penal Brasileiro, condenando a escravidão. Já a Bíblia não. Como a Bíblia é um conjunto de leis retrógradas, antigas, de sociedades no passado bem distante, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, apoiava a escravidão, a escravização de seres humanos. A Bíblia. Então, quando um cristão diz que a Bíblia é mais importante do que a Constituição, e isso aí a gente ouve essa loucura, isso aí é uma loucura sem fim. Esse cristão não tem a menor noção do que está afirmando. Ele não conhece, isso é ignorância, isso é desconhecimento. Ele não conhece a própria Bíblia. É por isso que ele afirma que a Bíblia está acima da Constituição. Repito, se a Bíblia fosse aplicada aqui, no lugar da Constituição, os próprios cristãos deixariam o Brasil. Não aguentariam viver sob as leis bíblicas, que são terríveis, porque são leis antigas. Ficaram num passado em que o homem capengava para fazer leis. Então você viu aí 2 exemplos, Constituição Federal e o Código Penal Brasileiro. Os dois aí condenando a escravização de seres humanos, a escravidão. Agora vamos mostrar na Bíblia, já que eu estou dizendo que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apoiava a escravização de seres humanos, a escravidão. Se eu estou afirmando isso, eu tenho que provar. Então eu trouxe aqui 2 passagens apenas no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e 3 passagens no Novo Testamento. Os cristãos também apoiavam a escravidão de seres humanos. Os cristãos elogiavam a escravidão de seres humanos. Então vou mostrar aqui logo de cara 2 passagens no Velho Testamento e depois mais 3 passagens no Novo Testamento. Então vamos lá, acompanhe aí. No Velho Testamento, esse adjetivo velho aí, isso aí é criação dos cristãos. O Velho Testamento não é velho para os judeus, não é velho. Os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã
são os livros que estão na Bíblia hebraica. Na Bíblia dos judeus hebraica não existe o Novo Testamento. Entendeu? Então vamos lá. Duas passagens aí. Peguei duas, porque se fosse pegar aqui mais, aí o vídeo seria muito longo. Então duas passagens aqui no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, comprovando o que eu disse aqui, que os judeus, os hebreus, a Bíblia por completo, a Bíblia apoiava a escravização de seres humanos, a escravidão. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 17, versículo 23, temos aí: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro. Então aí, mais uma prova bíblica de que a escravização de seres humanos, a escravidão, era apoiada na Bíblia e praticada pelos hebreus. Veja aí, Abraão, personagem lendário. Nunca houve Abraão. Isso aí, lenda criada pelo escritor hebreu. Aí diz: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, que é um filho que ele teve com a escrava Agar, também uma personagem fictícia e não real, o filho Ismael. E aí o Abraão tomou a seu filho Ismael e pegou também o Abraão todos os escravos nascidos em sua casa. E pegou também todos os escravos que ele comprou com dinheiro de outros povos. Então você vê aí facilmente que aí está uma prova bíblica de que a escravidão de seres humanos era uma coisa apoiada na Bíblia. Viu aí o exemplo? Vejamos o outro exemplo abaixo. Levítico, capítulo 25, versículo 44. Mais uma prova de que o povo hebreu mantinha escravos. A escravização de seres humanos. Diz assim: quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Viu aí? Mais uma prova bíblica de que o povo hebreu mantinha escravos, praticava a escravização de seres humanos. E isso era uma coisa linda para eles. Para eles, né? Proprietários. E não para os pobres escravos. Então você vê aí mais uma prova bíblica no Velho Testamento de que os hebreus praticavam a escravização de seres humanos. Vamos agora ao Novo Testamento. E aqui, trazendo o apóstolo Paulo de Tarso, o fundador do cristianismo. Os cristãos também, no Novo Testamento, apoiavam a escravização de seres humanos, a escravidão. Apoiavam. Eles elogiavam a escravidão. Então vamos aqui a 3 passagens do apóstolo Paulo de Tarso. Vejamos aí em Gálatas capítulo 4, versículos 22, 23, 28, 30 e 31. Vou ler na íntegra, depois explicarei. Está escrito assim, veja aí, texto do apóstolo Paulo de Tarso, atribuído a ele. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Contudo, que diz a Escritura? Que diz? Lança fora, veja aí, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Você vê aí facilmente que o lendário Abraão, que era judeu, ele está se referindo aí à lenda
de Abraão, Sara, Agar, Isaque e Ismael. Então Abraão tinha como esposa a Sara e tinha como concubina a escrava Agar. Então Abraão tinha duas mulheres, Sara e Agar. Tudo isso personagens lendários. Nunca houve o Abraão, nunca houve Sara, nunca houve Agar, nunca houve Isaque e Ismael. Isso aí é uma criação do escritor hebreu. Então Abraão está se referindo aí, ele está dizendo que o povo judeu nasceu da mulher livre, a Sara, por meio aí de Isaque. Porque Abraão teve um filho com Sara, o Isaque, e teve um filho com a escrava Agar, o Ismael. Então Abraão está dizendo aí, Abraão está dizendo que teve dois filhos, o escritor aí, que Abraão teve dois filhos. Uma da mulher escrava, que é a escrava Agar, teve o Ismael. E o outro, que é o filho dele, o Isaque na lenda, o Isaque, filho da mulher livre, que tinha liberdade. A Agar não tinha, escrava de Abraão. Então veja aí, e aí diz aí o escritor, que o filho da escrava, o Ismael, nasceu segundo a carne. E o da livre, o filho da livre, que é o Isaque, o filho da livre, mulher livre, a Sara, que esse aí nasceu mediante a promessa. O Deus hebreu fez a promessa. Deus algum existe? Deus algum fez promessa a quem quer que seja. Os dois filhos aí na lenda, os dois filhos nasceram segundo a carne, relação sexual. Tanto o Isaque, nascido da Sara, quanto o Ismael, nascido da escrava Agar. E aí continua o Abraão. Veja aí como ele vê os escravos. Uma coisa que deve ser o escravo, a escrava. Uma coisa aí com visão péssima por parte de Abraão aqui nesse texto lendário. Então ele diz assim, lança fora a escrava e seu filho. Ou seja, lançar fora a pobre Agar, que teve o filho Ismael. Então aqui o Abraão está dizendo que lá na escritura está escrito, lança fora a escrava, a Agar e seu filho Ismael, porque de modo algum, veja aí, o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Veja aí que a visão do apóstolo Paulo de Tarso, fundador do cristianismo, a visão dele era péssima sobre o escravo, sobre a escrava. E ele dizendo que ele era judeu, que ele, apóstolo Paulo de Tarso, que ele era judeu e que ele descendia não do filho de uma escrava, jamais, porque isso seria uma ofensa para ele, Paulo de Tarso. Então ele está dizendo aqui que ele não descendia de filho da escrava, do Ismael, e sim que ele descendia de Isaque, o filho da mulher livre, que era a Sara, esposa de Abraão. Entendeu aí? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele jamais descenderia de uma mulher escrava, porque isso aí seria uma coisa nojenta para ele, Paulo de Tarso. Que ele, como judeu, ele descende de Isaque, que era o filho da mulher livre, e não da mulher presa, da mulher escrava. Você vê aqui a visão negativa dele sobre os escravos aí, sobre as escravas. E aí ele diz no finalzinho, não é? E assim, irmãos, olha aí, o Paulo de Tarso, somos, ou seja, ele falando para os judeus, somos filhos não da escrava, e sim da livre, ou seja, longe da gente a escravidão aí, a origem numa escravidão, longe da gente, porque escravidão é uma coisa horrível. E aí ele rechaçando a escravidão, mas defendendo a situação de escravização da Agar. Isso tudo aí, o próprio apóstolo Paulo, nesse texto aí, em Gálatas, ele mesmo diz, que nunca houve esse personagem Abraão, Agar, Sara, que isso aí são figuras alegóricas. Ele diz isso aí. Leia lá depois, Gálatas aí, capítulo
capítulo 4 por inteiro, que ele diz que ele está se referindo aí não a pessoas que realmente existiram, mas ele está se referindo aí a figuras alegóricas e dizendo que os judeus descendem do filho da mulher livre, do Isaac, e não do filho da mulher escrava. Aí ele faz a crítica, ele aí tem nojo da escravidão. Tanto é que ele diz que eu não sou descendente do filho da escrava. Não, eu sou descendente da livre, a mulher livre. Eu não quero saber da mulher escrava. A escravidão é uma coisa aí que eu não quero saber. Eu tenho nojo da escravidão. Então eu não sou descendente disso. Diz aí o apóstolo Paulo de Tarso. Entendeu? Vou trazer aqui outra passagem bíblica também atribuída a Paulo de Tarso. Vamos lá. Primeira carta aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos ler. Assim escreve Paulo de Tarso. Todos os servos aí, gente, escravos, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Temos aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, elogiando aí a situação de escravidão dos judeus naquela época. O apóstolo Paulo dizendo aí, todos os servos, todos os escravos que estão debaixo da autoridade de um proprietário de seres humanos, diz aí o Paulo de Tarso, que esses escravos, eles se considerem dignos de toda honra. Veja aí o apóstolo Paulo de Tarso elogiando a posição de escravos de seres humanos. E aí judeus escravos. Ele aí elogiando, dizendo que os escravos daquela época deveriam se sentir dignos de toda honra diante do próprio proprietário, para que o nome de Deus, veja aí, e a doutrina cristã não sejam blasfemados. Olha aí, e a doutrina não sejam blasfemados, nem o nome de Deus e nem a doutrina cristã. Então veja aí o apóstolo de Paulo aplaudindo a situação de escravidão de judeus na época dele. Ele dizendo que os judeus devem se sentir dignos diante de seu proprietário. Veja aí, proprietário de seres humanos, a escravidão. E ele continua, que também aqueles que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque o proprietário de escravos é irmão. Veja o absurdo aí. O apóstolo Paulo aplaudindo a escravidão. E ele diz que, pelo contrário, os escravos devem trabalhar ainda mais. Veja, que os escravos naquela época, diz o apóstolo Paulo de Tarso, que eles deveriam trabalhar ainda mais, muito mais, para a alegria de seu próprio proprietário e também para a alegria de Jesus, para a alegria do Deus hebreu. Viu aí, gente? Então aqui mais uma prova de que os cristãos elogiavam a escravização de seres humanos, a escravidão de seres humanos. E veja aí a fundamentação miserável trazida pelo apóstolo Paulo, ele defendendo a escravização de seres humanos e dizendo que isso aí que a escravidão de seres humanos, isso aí é uma alegria para o Deus hebreu, que o Deus hebreu era o Senhor de qualquer autoridade, diz aí o Paulo de Tarso, em seus vários textos, que se uma pessoa era escrava, um judeu era escravo naquela época, ele deveria aceitar essa escravidão, porque isso aí foi uma escolha do Deus hebreu. O Paulo de Tarso, ele dizia que cada autoridade era dada pelo Deus hebreu. Então, se um escravo vivia
sob o jugo de seu proprietário, um pobre escravo judeu, então o Paulo de Tarso dizia que esse escravo deveria ficar feliz por ser escravo, deveria obedecer ao senhor dele, ao proprietário dele, como ele obedecia ao Senhor Jesus. Veja aí a propaganda do apóstolo Paulo a favor da escravização de seres humanos. Viu aí o absurdo, gente? Isso aí é a realidade. Isso aí é a verdade, mostrada aqui em cada linha. O apóstolo Paulo elogiando a escravidão, dizendo que se a pessoa era escrava, é porque isso era da vontade do Deus hebreu. Que essa pessoa, quando morresse e fosse para o céu utópico dos cristãos, não seria mais escravo. Gente, isso aí é o que estou mostrando aqui no texto bíblico. Vejamos mais um exemplo aí do apóstolo Paulo, elogiando novamente a escravização de seres humanos. Vejamos em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 8. Assim escreve Paulo de Tarso: quanto a vós outros, servos, isto é, escravos, quanto a vós outros, servos, obedecei, olha aí, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, escravo, quer livre, quer seja livre. Então você vê aí que o próprio apóstolo Paulo de Tarso, mais uma vez, nessa época aí em que ele vivia, ele via a escravização de seres humanos ali, judeus mantendo escravos. E ele via a escravização de seres humanos como uma coisa normal, como uma coisa dada pelo Deus hebreu. E ele dizia que os escravos deveriam obedecer a seus proprietários, como eles obedeciam ao Senhor Jesus, ao Deus hebreu. Viu aí o apóstolo Paulo elogiando a escravização de seres humanos, dizendo que esses escravos aí deveriam trabalhar mais sob o jugo de seu proprietário. Deveriam trabalhar mais porque no futuro, morrendo, esses escravos aí, no céu utópico dos cristãos, esses pobres escravos se tornariam pessoas livres, mas apenas depois da morte, lá no céu. Viu aí, gente? Mostrei aqui, de forma clara, inúmeras passagens bíblicas, 6, ou melhor dizendo, 5, 2 no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento, provando que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, apoiava a escravidão de seres humanos. Apoiava, elogiava e até justificava aí com fundamentações miseráveis para os pontos de vista dos cristãos, dizendo que se a pessoa era escrava, é porque o Deus hebreu queria que essa pessoa fosse escrava, que essa pessoa vivesse sob jugo de proprietários, com trabalhos forçados e não remunerados. Esse sofrimento dos escravos aí. Então o apóstolo Paulo dizendo que isso aí era da vontade de Deus. E que os escravos, depois de morrerem, somente depois de morrerem, é que seriam livres. Isso aí, gente, é o cristianismo. É a doutrina cristã. Lamentavelmente aí, mais um ponto, defendendo a escravização de seres humanos. E o que eu mostrei aí na Constituição Federal, aquilo que a Bíblia defendia na época, a escravidão de seres humanos, elogiada na Bíblia, hoje, na Constituição Federal, isso aí é proibido.
E é crime, aqui no Brasil, é crime você submeter uma pessoa à escravidão e até mesmo a uma condição parecida com a de escravização, com a escravidão. É proibido no Brasil, é crime, como mostrei no Código Penal brasileiro. Então, quando um cristão diz que a Bíblia é mais importante do que a Constituição Federal, esse cristão não tem a mínima noção do que está afirmando. Ele não conhece a Bíblia. E ele diz isso porque ele está no mundo do sagrado, no mundo de uma religião. E aí ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Certinho, gente? Então, nunca elogie a Bíblia. A Bíblia é livro antigo, é um conjunto de livros antigos, leis antigas, leis arcaicas, leis profundamente injustas, que provam que Deus algum existe, Deus algum faz leis. É o homem que cria leis, é o homem que cria deuses. Mais um vídeo e muito obrigado.